Olá, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. Obrigado aí você que já está inscrito, obrigado você que curte, que comenta. Isso ajuda o canal a crescer, né? Em 6 meses, já chegamos a mais de 250 pessoas. E o alcance é muito maior do que esse, né? E aqui a gente sempre está falando da palavra de Deus, e aqui a gente sempre está trazendo uma palavra de fé, de esperança, de direção. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comenta, que isso ajuda também o canal a crescer, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema muito interessante, que há algum tempo eu já queria falar sobre ele, né? É a chave para o reino. Qual é a chave para o reino de Deus, né? Nós vamos ver isso aqui durante nosso estudozinho, nosso videozinho, né? E Jesus, ele foi bem claro, né, nos ensinando qual é a chave para o reino de Deus. Então, sem mais demora, vamos lá. Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar sobre isso. Qual é a chave que abre a porta estreita? Qual a chave que abre a porta estreita? Né? Lá em Mateus 7, do 13 ao 14, vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então nós vamos ver essa porta estreita aí. Qual é a chave para abrir essa porta estreita aí, né? E essa chave está lá em Mateus 4,17. É a primeira vez que Jesus prega, é a primeira vez que Jesus vai dar uma palavra depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, depois de ter enfrentado o Satanás no deserto, depois de ter sido batizado, ele sobe ao monte para pregar uma palavra, né? A primeira pregação de Jesus na terra está em Mateus 4,17, né? Imagina todo mundo lá que o seguia, que o acompanhava, imagina aquela multidão lá, toda reunida, numa expectativa sobre qual assunto Jesus falaria, né? Posso imaginar alguns lá falando que seria sobre família, outros falando sobre saúde, outros falando sobre prosperidade, mas o que o mestre vai dizer lá em Mateus 4,17? Qual é a chave para todo o resto que precisamos? Então acompanhe o texto aí comigo, você que está com a Bíblia aberta, mas você que não está com a Bíblia, eu vou deixar na tela aqui no nosso vídeo, e você que está ouvindo a mensagem, como se fosse um podcast, eu vou ler para você. Olha só o que diz em Mateus 4,17, vou ler na versão ARA. Daí por diante passou Jesus a pregar. Primeira mensagem do pastor Jesus, a primeira mensagem do pregador Jesus, né? Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão assistindo o vídeo, ouvindo o áudio, a chave para essa porta estreita aí que nós ouvimos sobre ela agora há pouco, a chave é o arrependimento. É o arrependimento. Jesus começou a pregar dizendo assim, ó, sem arrependimento, sem o reino do céu. Então, não, pode até ter saúde, pode até ter prosperidade, pode ter tudo, mas não vai ter o reino do céu, né? O que transforma uma pessoa, o que muda uma pessoa, o que fortalece um relacionamento, o que cura um casamento é quando a pessoa se arrepende, né? Como é que a pessoa vai melhorar se ela acredita que ela não precisa de nenhuma mudança? Algumas vezes já assisti a televisão e vejo alguns atores, já vi alguns atores dizer assim, alguém perguntar, você se arrepende de alguma coisa?
e a pessoa diz assim: "Eu não arrependo de nada". Eu fico pensando: "Meu Deus, não se arrepende de nada? Como é possível isso?". A pessoa não se arrepender de nada. Como é que um engenheiro vai mudar a gente? Como é que Deus vai mexer na gente se ele não encontrar dentro de nós arrependimento, se ele encontrar só a soberba, a independência, né? Soberba na Bíblia é independência, né? Que não precisa de nada de ninguém, né? A verdade, meus irmãos, é que Deus vai criar várias oportunidades. Deus vai usar gente, Deus vai usar bicho, Deus vai usar natureza, Deus vai usar as circunstâncias para que a gente, de alguma forma, venha se arrepender para termos acesso ao reino do céu, né? Se a gente lembrar lá daquela passagem que todo ser humano conhece, aquela passagem lá da Bíblia, né? Que na hora que Jesus é pregado entre dois bandidos, né? Um diz: "Nós merecemos o que tem passado". O outro debochou. O outro não. O outro diz assim, ó: "A gente merece estar aqui, mas ele não". E disse: "Lembra de mim, Senhor, quando você vier ao seu reino". E Deus disse: "Hoje mesmo estará comigo no paraíso". Olha só, o arrependimento e o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador fez aquele bandido pregado na cruz se arrepender e ter acesso ao céu. Não há mudança, não há reino do céu, não há manifestação da graça de Deus se não tiver isso que Jesus pregou em Mateus 4,17. Mateus 4,17, Jesus dá todo o caminho para que todo o resto aconteça. Milagres, bênçãos, tudo começa com a chave do arrependimento. Não tem como ter mudança se não houver arrependimento. Às vezes eu vou aconselhar casais, né? E quanto ambos percebem que alguma coisa que precisa melhorar em cada um, o casamento é restaurado. Agora, quando eu vou conversar com um casal e só um vê que precisa melhorar, ou seja, há um arrependimento das atitudes, mas o outro mostra que não precisa melhorar de nada, que é perfeito demais, que é um anjo na terra, como é que vai restaurar um casamento assim? Como é que vai ter reino dos céus dentro de um casamento assim, onde só uma parte se arrepende e a outra não? Como é que Deus vai te abençoar se você é perfeito demais? Jesus não veio para os perfeitos, não, quero te lembrar isso. Jesus não veio para os santarrões, não, quero te lembrar isso aí. Jesus veio para nós que precisamos dele, que toda manhã, quando a gente vai orar, ou qualquer outro momento, uma das primeiras coisas que a gente faz é dobrar nosso joelho e pedir perdão a Deus pelo um pensamento errado, pela uma vontade errada, pela uma atitude errada, pelo um clique errado, pela falta de fazer alguma coisa e por ter feito algo que eu não deveria fazer. Então, esse processo é que vem o reino de Deus, através do arrependimento, né? Então, voltando, a primeira pregação de Jesus na terra é sobre isso e nada mais. Nada mais. Jesus inicia seu ministério com uma ordem: arrependei-vos. Isso nos mostra que o reino do céu não é acessado por obras, tradições ou títulos, mas pela transformação interior provocada através do arrependimento. O Senhor Jesus manda o seu Espírito, dá ordem ao seu Espírito Santo, para que gere em nós arrependimento. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas um reconhecimento do erro e uma decisão real de mudança. Real, assim, eu preciso parar com isso e vou pagar todo o preço possível, imaginável, para que isso nunca mais aconteça. Eu estou no caminho errado e retorno desse caminho, eu me arrependo, né? Não é remorso. Estou no caminho errado, fico triste, abatido, mas continuo nessa mesma estrada, nesse mesmo erro. Como é que pode haver mudança? Nenhuma. Não vai acontecer nada. Nada muda, nada transforma. Então, por isso que Jesus, na sua primeira pregação, falou sobre arrependimento. Arrependimento. Vou repetir. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa,
mas um reconhecimento do erro e uma decisão de mudar, pagar o preço. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, assim, arrependimento é mudar de direção. Né? Mas qual é o inimigo do arrependimento? Eu acabei de falar para vocês no início. A soberba. Eu demorei 30 anos para me converter, porque eu era um homem soberbo, arrogante, independente de Deus. Era muito difícil para mim assumir a minha incompetência. Era muito difícil para mim dobrar para Deus, né, e reconhecer que ele era maior e mais poderoso, que ele é o dono da razão, que ele, a verdade está nele e não em mim. Isso foi muito difícil. Assumir a minha total incompetência como arrogante, isso é muito difícil. É muito difícil um homem inteligente, uma mulher inteligente, uma pessoa intelectual, uma pessoa que sabe tudo, é, assumir que está errado, que precisa de ajuda, que precisa mudar de direção, que até aqui está tudo errado. Eu quero te contar algo. Se você que está ouvindo esse áudio e você que está vendo esse vídeo, se tu percebe que está tudo errado na sua vida e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, está na hora de você fazê-lo, enquanto há tempo, meu irmão. Como foi maravilhoso eu entregar todo o peso, como foi maravilhoso para mim assumir totalmente a minha incompetência e deixar alguém dirigir a minha vida. Como foi maravilhoso entregar a minha vida para uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo, onde me apontou todos os defeitos, mostrou toda a soberba, toda a arrogância, mas não de maneira para me acusar, para mostrar: você precisa consertar nisso. Você precisa arrumar. Você não é o bom marido, você não é o bom filho, bom irmão. Você precisa mudar. Você não é tão perfeito quanto imagina, não. Uma vez um rapaz falou para mim que não ia para a igreja porque não se sentia digno. Né? Na verdade, foi um líder de célula, disse que o discípulo dele não estava indo na igreja porque não se sentia digno. Eu disse para ele: ó, avisa ele que nenhum de nós, do altar a quem está chegando agora, nenhum de nós somos dignos de nada. Nós merecíamos o inferno, mas Deus se apiedou de cada um de nós e mandou o seu Filho, Jesus, para nos ajudar. Nós só somos dignos através de Cristo Jesus. E quanto a gente assume a nossa incapacidade, quanto toda a nossa independência cai por terra, a soberba vai junto. E aí vem um coração quebrantado, um coração humilhado, no qual o Senhor Jesus não rejeita. Ele não rejeita um coração contrito. Então, o inimigo do arrependimento é a soberba. Às vezes seu casamento está indo aí por água abaixo, às vezes os seus filhos e filhas estão indo em direção totalmente errada, totalmente contrário, por causa da sua soberba. Talvez você não dê certo no seu trabalho, lá no trabalho, talvez Deus te dê um trabalho abençoador, um trabalho que você nunca imaginava, e você está estragando por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, porque você não entendeu que Deus ele não está num coração assim. O único tipo de que pessoas que Deus resiste é o soberbo, a gente vai ver daqui a pouco. Deus não resiste a pecador, porque senão eu e você estaremos lascados. Deus resiste a esse tipo de pessoa. Talvez Deus te dê um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, mas a sua soberba está estragando o teu casamento. Mas a sua soberba está estragando, né, seus filhos e suas filhas. Né? Deus está te abençoando, Deus está tentando te ajudar, mas a sua arrogância está impedindo de ser beneficiado. Então, que esse vídeo faça com que você que está aí assistindo e ouvindo, você tenha a oportunidade de chegar diante de Deus e perguntar para Ele se há em você soberba. Porque a Bíblia diz que há caminhos maus dentro da gente que a gente desconhece.
Jó diz que nem os céus são santos aos olhos de Deus. Então a gente já chega diante de Deus já devendo. Se você não chega assim, é porque você está muito arrogante, muito soberbo. Então, assim, cuidado para você não perder as oportunidades por causa da sua arrogância. Cuidado para você não perder seu emprego por causa da sua soberba. Cuidado para você não perder as coisas boas que Deus tem te dado por causa da sua soberba e arrogância. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo ele vai te levantar. Então toma cuidado com esse inimigo. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, aos independentes, aos perfeitão, aos que não precisam de nada dele. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, aqueles que sabem que precisam de Deus, aqueles que reconhecem que são totalmente incompetentes, que entregaram a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus pensamentos, o seu coração a Deus. É isso aí que faz toda a diferença. Então, cuidado, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A soberba, ou seja, o orgulho, faz a pessoa perder tudo, como eu disse. Família, amigos, oportunidades no trabalho. Eu já vi gente perder oportunidade fantástica no trabalho porque não quis ouvir, não quis ceder, não quis perder. E, principalmente, a soberba faz perder o reino de Deus. Então, casamento é um inferno, a paternidade é um inferno, a maternidade é um inferno, tudo que está um inferno, porque onde não tem o reino de Deus é o inferno na vida. A soberba impede o coração de reconhecer que precisa de mudança. A soberba, ela tem esse poder. Ela impede de eu olhar para dentro de mim e perceber que eu preciso de mudança. Se você é uma pessoa que olha para dentro de você e não precisa de uma mudança, dobra teu joelho. Dobra teu joelho, porque como é que a gente vai melhorar? Como que a gente vai melhorar? Você já tentou ensinar alguém que sabe tudo? Eu já. Não dá, não. Você já tentou explicar alguém que não tem o mesmo nível de experiência que você tem? E a pessoa, ela desdenha da sua experiência? Eu tenho 30 anos de casado, eu estou 23 anos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Eu lido com empresa há 29 anos. Então eu tenho alguma coisa para dizer para essas pessoas que estão começando agora. Quando eu vou aconselhar um casal que eles têm resistência, como é que eles vão poder mudar? Quando eu quero ensinar alguma coisa a alguém que sabe tudo, não tem como ensinar nada. Como você vai se tornar um irmão melhor? Como você vai se tornar um ser humano melhor? Me explica aí. Como você vai se tornar uma mãe melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um discípulo de Jesus melhor? Como você vai se tornar? Como você vai se tornar uma pessoa melhor se você olha para dentro e você acha que não precisa resolver nada? É isso aí. Quem não reconhece o erro não busca perdão. E quem não busca perdão não pode experimentar o reino de Deus. Não tem como experimentar. Vem o arrependimento, logo depois vem o perdão, vem o refrigério e vem a mudança de atitude. Que Deus ajuda a gente a mudar. A primeira exigência do reino é humildade para reconhecer que não somos o centro. Nem temos controle. A soberba é a coroa do ego e o trono do pecado, dizia C.S. Lewis. C.S. Lewis. Às vezes o nosso maior inimigo não é Satanás, mas a semente do pecado chamada soberba, arrogância, orgulho. E esse tipo de pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Às vezes Deus melhora uma pessoa, às vezes Deus bota ela numa posição de liderança e ela muda completamente o jeito dela. Ela se transforma em uma pessoa arrogante, ela se transforma num carrasco, numa carrasca. Aí Deus tira de lá. Deus tira, porque se Deus dá, Deus toma. Veja a parábola dos talentos. Deus toma. Deus está dando oportunidade para gente, para cada um de nós.
E quando Deus nos coloca em lugares altos, é para a gente descer. Quando eu fui levantado como um dos líderes da igreja, meu pastor, o apóstolo Arcélio Luiz, da Colheita Church aqui de Teresópolis, ele disse o seguinte, assim que eu estava subindo o altar, ele disse, você está subindo um degrau na liderança, agora desce 2 de humildade. A palavra que ele me deu. Então toma cuidado, porque às vezes você ganha um dinheirinho a mais, às vezes você tá numa posiçãozinha melhor, troca de carro, de casa, e você se torna uma pessoa arrogante e soberba, corrompido pela semente do orgulho. E aí você perde a oportunidade de Deus te abençoar. Então tome cuidado. Então, às vezes, o nosso maior inimigo não é Satanás, mas a semente do pecado chamada soberba, arrogância e orgulho. Esse tipo de pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Ele não reconhece que precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda. Quando eu vou visitar os hospitais, principalmente aquela ala que ninguém quer ir, né? Dos estados terminais, daqueles que estão caminhando lá para o outro lado, ali acabou a soberba, meu irmão. Ali não adianta dinheiro, ali não adianta nada. Então, mas para que chegar nesse ponto? Mantenha o seu coração como o de Jesus Cristo. Que você, nas suas orações, possa procurar ser mais parecido com Ele do que você mesmo, né? Então, precisamos voltar ao caminho, e o caminho é arrependimento. Essa palavra já está comigo há algum tempo, e quando eu tiver a oportunidade dada pelo meu pastor para dar uma palavra na igreja, eu vou usar esse texto, eu vou falar sobre isso, sobre arrependimento, né? Então, às vezes, o nosso maior inimigo não é Satanás, mas a semente do pecado chamado soberba, arrogância e orgulho. Esse tipo de pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Tomara que você seja uma pessoa totalmente diferente disso que eu estou falando. Mas se você perceber que o espírito da arrogância, da soberba, talvez esse áudio chegou em você como uma placa para você não perder as bênçãos que Deus já está te dando. Talvez esse áudio está chegando a você aí como uma placa para você não perder seu casamento, como uma última placa antes do dilúvio. Talvez esse vídeo, tu está assistindo esse vídeo, para que você não perca seu casamento, não perca seu trabalho, não perca essa oportunidade que Deus está te dando de ser mãe, de ser pai. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a chave para essa porta do reino de Deus é arrependimento. E nós vamos ver aqui 3 áreas, 3 arrependimentos que precisamos aplicar sempre, forever. Quais os 3 arrependimentos? Tem que virar um mantra nas suas orações, tem que virar uma constante dentro de você, porque dessa forma isso vai te ajudar a não cair, a não tropeçar, a não perder, a continuar no caminho de Deus. Então vamos ver esses 3 pontozinhos, vale a pena você acompanhar, né? Quais são os 3 arrependimentos que precisamos aplicar? O primeiro é na vida pessoal, porque se não começar com você, o que não começa com você não tem como dar continuidade. Você é o start de tudo, né? Uma célula começa com uma pessoa, uma ideia, um empreendimento começa com uma pessoa, né? Então, se não começar com você, vai começar por onde, né? Então, na vida pessoal, arrependa-se de caminhar sem Deus, né? A gente às vezes esquece de convocar o nosso Senhor para as nossas coisas. Às vezes a pessoa compra um carro, eu tô com um discípulo aí que tá comprando um carro, e toda a conversa dele, eu disse: consulte a Deus, ore, veja se Deus está nesse negócio, faça cálculos, para que você depois não fique desesperado, né? Porque tudo aquilo que a gente faz com Deus mostra que a gente é dependente dele, não independente, né? A soberba é independência de Deus. Consertando, eu sou independente, faço as coisas sem ele. Isso é a soberba, né? Qual o problema da gente não fazer isso? Muitos vivem como se Deus não existisse.
Eu vivi 30 anos assim, guiado por vontades próprias, né? O orgulho leva a decisões erradas, como eu fiz coisas com decisões erradas e só me lasquei. A autossuficiência e o vazio espiritual. A pessoa está vazia, ela pode contar qualquer coisa, pode contar qualquer historinha. Eu contava, se a pessoa não se arrepender, ela não caminha com Deus e ela fica sozinha, fica vazia. Nada mais acompanha ela no seu vazio, né? Olha o que Isaías 55:7 diz: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Não há nada que Deus não perdoe. Não há nada que Deus não perdoe. Deus, ele tem prazer em perdoar. Quando tu vê um coração contrito, um coração arrependido, um coração disposto a mudar, né? Quando você está disposto a mudar, pouco importa o que você já fez, pouco importa onde você está, pouco importa o que está te prendendo. Quando você arrepende, você nunca mais ficará preso. Você nunca mais tomará as decisões erradas, porque você começa a voltar para o reino de Deus. E é assim, é por isso que o diabo vai trabalhar a mente da pessoa para que ela se ache suficientemente boa, que ela se ache suficientemente que consegue resolver tudo. E tá tudo indo por água abaixo, tá tudo indo, tudo sendo destruído, e a pessoa com cara de paisagem, em vez de pedir ajuda. Sabe por que não se pede ajuda? Sabe por que o soberbo não pede ajuda? A casa tá acabando, o trabalho tá acabando, tá tudo. Sabe por que não pede ajuda? Porque ele não quer descer do salto alto. Ele não quer descer aí do palanque que ele tá. Meu irmão, a gente já sabe que tá ruim, não precisa disfarçar, não. A gente sabe que tá tudo ruim. Sem Deus, tá tudo. A gente já sabe, você não precisa disfarçar, não. Eu já tive do lado de lá, do lado negro da força. Eu já tive do lado de lá. E eu sei que do lado de lá é tudo ruim. Faz cara de paisagem, diz que tá tudo bem, mas tá tudo é ruim e com força. Ruim com força. Então, assim, a pessoa pensa, um orgulhoso, que ela vai se diminuir. E é verdade. Quando a gente se arrepende, a gente diminui para que o Senhor cresça. E aí, quando o Senhor cresce, ele levanta a gente. Maravilhoso isso. Quando a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, meu irmão. Quando a gente chora diante dele, quando a gente se humilha diante dele, ele nos levanta. Ele nos restaura. Então, assim, tem esse preço. Tem um preço de se humilhar, tem um preço de se arrepender. Esse é o preço. E vale a pena. Quero te dizer, você que está aí todo resistente, você que está aí há anos que Deus está te chamando, há anos Deus está usando família, há anos Deus está usando amigo, há anos Deus está usando até os problemas, dificuldades e as lutas para tu chegar perto dele. Para de perder tempo, meu irmão. O que você está fazendo já está tudo dando errado. Vou repetir, você que está ouvindo esse áudio, você que está vendo esse vídeo, e tá sem Deus, sem se envolver com as coisas de Deus. Você é um cristão só de nome. Você não se envolve com oração, você não se envolve com a leitura da Bíblia, você não se envolve em ir à igreja, você não se envolve em fazer parte das coisas da igreja, como no nosso caso, célula. Você não se importa, você não dá valor quando um homem de Deus, uma mulher de Deus te dá uma palavra e tá tudo ruim. Deixa eu te contar um negócio. Muda, porque não vai melhorar. Se até agora tá tudo dando ruim e não melhora, é uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. Eu tenho que mudar de direção. Então muda. Como é que a gente muda de direção? Arrependei-vos. Mateus 4,17. Pois é chegado o reino de Deus. É esse que é o caminho. Então, Agostinho dizia assim: Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti.
Eu lembro de uma frase dele que assim que eu aceitei Jesus, eu lembrei que eu lia Santo Agostinho. Tarde vos amei. Mas assim, qual a solução? O arrependimento abre espaço para a direção de Deus. Vou repetir para você. O arrependimento abre espaço para a direção de Deus, trazendo sentido, paz e propósito. Você não tem paz sem ele, você não tem sentido sem ele e você não tem propósito. Você pode contar qualquer historinha para boi dormir. Como eu disse, eu vivi 30 anos do outro lado. Você pode contar qualquer historinha aí para boi dormir. Você pode dizer que está tudo maravilhoso, tudo lindo, mas não está. Eu sei quando eu aceitei Jesus, muita coisa também eu passei luta em algumas áreas, até hoje eu passo luta. Não quer dizer que a gente está imune a não ter problema, não quer dizer que a gente está imune a problemas no relacionamento, na família, mas qual é a garantia que um homem humilhado diante de Deus tem? Que ele não está sozinho. Como é bom levar a cruz com outra pessoa. Você está carregando a cruz aí sozinho há muitos anos, está ficando enfadonho. Sabe por que às vezes você tem vontade de desistir, de se matar, de ir embora, de sumir? Porque você está carregando a cruz sozinho há muito tempo e Jesus está te chamando, vinde a mim os cansados e aflitos, mas você não vem, criatura. Você não vem, você não aparece, você não se apresenta. Jesus fica insistindo com gente, mas eu tenho a impressão que às vezes Deus se cansa. Aí não manda mais ninguém. Tenho a impressão. Isso aí é algo que eu tenho. Mas eu sei que Deus não se cansa. Mas imagina só, pessoas tentando anos e anos e tu com a soberba, com a arrogância, tu com ignorância, a gente chamando você para a igreja, a gente chamando você para a célula, a gente chamando você para a coisa de Deus, e tu não vem, criatura, tu não vem. Tu não vem porque tu acha que tu é bom demais. E esse vídeo é para te dizer, você não é. Se alguém nunca te disse, eu vou te dizer, você não é bom assim não, cara. Só há bondade em nós, em Cristo Jesus. Não há nada bom em mim e você, meu irmão. Não há nada bom. Nada, nada, nada. A não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, repetindo, solução. Qual a solução dessa parada toda? O arrependimento abre espaço para a direção de Deus. Onde tem soberba, não tem espaço para Deus. Trazendo sentido, paz e propósito. É só dessa forma. Então, essa é uma das três. É a primeira área que a gente precisa se arrepender. Qual a segunda área? Nos relacionamentos. Arrependa-se do orgulho e da falta de perdão. Meu irmão, quando eu vou aconselhar casais, uma das coisas que eu falo é sobre o perdão, sobre o respeito, sobre o diálogo e sobre o amor. Essas 4 coisinhas mantêm qualquer tipo de relacionamento. Mas para você ter essas 4 coisinhas, você tem que abaixar a tua bola, você tem que assumir que você também erra. Assumir que você erra. Não existe relacionamento nenhum se não houver a palavra perdão. Você agiu errado com o seu filho? Chega para ele e fala: meu filho, eu falei grosso contigo, desculpa. Já fiz isso com meu filho, qual o problema disso? Já fiz com a minha esposa já fez comigo. Às vezes, aquele dia que a gente tá com as cachorras, não tá bem, e a gente fala uma palavra mais grossazinha, mais áspera, né? O bom é não fazer nada disso, mas às vezes a gente faz e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está errado, sentar com a pessoa e dizer: me desculpa, meu filho, me desculpa, meu amor, me desculpa, meu amigo, e pedir perdão. Falar: isso não vai acontecer mais. Isso nunca mais vai acontecer. Me perdoe. Acabou, está resolvido. Apazigua tudo, apazigua tudo. Pior coisa é um relacionamento onde só um lado está certo. Pior coisa num relacionamento é onde um cara tá com a pessoa que ela é perfeita demais, porque casamento é aprender a lidar com os defeitos um dos outros. Uma vez perguntaram: pastor, resume casamento para mim. É aprender a lidar com defeito. Você não vai mudar a sua esposa, nem sua esposa vai mudar. Mas se houver um coração arrependido de saber que também eu erro, se você sabe que você erra, você vai dar perdão para a pessoa muito fácil. Eu não entendo, não sei como essas pessoas que nunca erram, quando errar, o que elas fazem, cara? Deve ser muito difícil para elas.
Essas pessoas radicais que são perfeitas demais, que nunca erram, que não admite nenhum erro, porque ela não erra. Meu irmão, nós erramos do início ao fim. Precisamos da ajuda do Senhor para errar muito menos, porque acertar mais e errar menos. Então, precisamos arrepender-se do orgulho e da falta de perdão nos nossos relacionamentos familiares, de amizade, seja quais forem, né? E qual o problema disso? Laços se quebram por orgulho, mágoas, incapacidade de reconhecer as falhas. Quando você erra e pede perdão, não é que vai limpar aquela atitude errada, mas a pessoa que está ouvindo, ela fica aliviada sabendo o seguinte: poxa, que bom que ela assumiu que está errada e que bom que vai poder mudar. Então há esperança para continuar. Agora imagina um relacionamento onde só a mulher está certa e o homem está sempre errado, ou só o homem está sempre certo e a mulher sempre errada. Ninguém sobrevive nisso, não. Imagine um pai que está sempre certo, o pai que nunca erra, o infalível. Aí as crianças fazem de propósito, os adolescentes fazem de propósito, só para poder provocar. Então, assim, a sua casa, os seus relacionamentos tem que estar cheio do perdão. E para ter perdão tem que ter arrependimento. Você tem que reconhecer que você também está errado. Você tem que conhecer que você pode falhar às vezes. Acertar mais, mas falhar às vezes. Nenhum relacionamento, seja em qual nível for, sobrevive sem o perdão. Mas para dar o perdão, eu preciso ser uma pessoa humilde. Para receber o perdão, eu preciso ter um coração que não seja soberbo. Um soberbo não sabe perdoar. Um soberbo nunca vai falar: eu errei, me perdoa. Nunca vai falar. Nunca. E aí nada muda, tudo piora. É só luta em casa, é só luta no trabalho. É uma pessoa difícil de se relacionar. Quão difícil é se relacionar com uma pessoa desse tipo? Ela não tem amigos. Pode perceber, pode olhar. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. Olha, você que conhece um soberbo, um arrogante, né? Percebe só, vai ficar sozinho, vai morrer sozinho, porque ninguém suporta andar com seres angelicais assim que nunca erra. Então, nos relacionamentos. Efésios 4, 31 ao 32 vai dizer assim: longe de vós toda amargura, antes seja uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Que coisa linda, que coisa linda. Esse áudio, esse vídeo vão ficar um pouco longo, mas é importante que ele fique longo, para que esse meio tempo aí que vamos usar para o vídeo, para o áudio, que você, principalmente você que se acha bom demais, os ruins como nós, os que precisamos do Senhor Jesus, não vamos ter dificuldade de ouvir essa palavra, não. Mas já vamos sondar o nosso coração assim mesmo, porque a gente já sabe que está errado. A gente sabe que precisa melhorar, mas o soberbo. Então, longe de vós toda amargura, Efésios 4, 31, 32. Antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. Glória a Deus pelo perdão de Cristo. Mas como Cristo vai te perdoar se não há nada em ti errado? Como Deus vai te melhorar se não há nada em ti que precisa ser melhorado? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer isso? Deus não invade, Deus não toma. Ele precisa encontrar espaço, né, para ressuscitar Lázaro. Ele precisa que a pedra seja removida para ele achar um espaço para ele poder fazer o milagre, né? Se você não remover a pedra da soberba e do orgulho, você vai continuar aí podre e morto ou morta. Um sepulcro caiado, por fora lindo, lindo, lindo. Por dentro cheiro de podridão, de morte, cheiro de cansaço da vida, cheiro de desistência, cheiro de tristeza, de derrota. Então, meu irmão,
Volta para Jesus, dobre aí teu coração, dobre teu joelho e se arrependa. O perdão é o único modo de quebrar o ciclo destrutivo do mal nos relacionamentos. Não tem outro caminho. Não adianta procurar apenas terapia, apenas psicólogo. É importante, sim. Eu aconselho os casais, eu aconselho as pessoas. Mas se você não olhar para dentro de ti e falar assim, eu preciso mudar, isso não pode mais acontecer, Senhor, eu me arrependo disso aqui. E acabou. Então a solução é se arrepender-se, restaurar a amizade, casamento, que traz a cura emocional. Errou, pede perdão. Vacilou, mas não é só pedir perdão e cometer o mesmo fato. Não é só pedir perdão e repetir as mesmas coisas, porque isso não é arrependimento. Arrependimento é falar assim, ó, isso nunca. Um cara que levantou a voz grossa para a esposa. Falar assim, ó, isso nunca mais vai acontecer, meu amor. Nunca mais. Pode ficar tranquila. Eu vou pagar o preço que for preciso. Eu amarro a minha boca, eu costuro ela. Eu vou fazer qualquer coisa, mas isso nunca mais vai acontecer. Acabou. Acabou. Porque libertação é decisão, meu irmão. Eu decido e acabou. O que é arrependimento? Eu decidi. Eu reconheci que estou errado e decidi. Acabou. Acabou. Durante 30 anos, o diabo brincou comigo. E um dia, uma madrugada, eu levantei e disse: nunca mais. Nunca mais serei essa pessoa. Você que está aí ouvindo, está cansado da vida, você pode nascer de novo. Você que está ouvindo esse áudio aí, você pode nascer de novo. Você não precisa ficar cansado. Só entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados e começar com 0 quilometragem, meu irmão. É só isso. Só isso. Terceiro e último, a gente já está encerrando. Sei que está ficando longo isso aí, mas é importante. De novo, na família, arrepender-se de não ser exemplo e presença. A sua obrigação é ser um exemplo de uma mãe, um exemplo de um pai, um exemplo de marido. Aí você vai falar assim, mas comparado aos outros, comparado a quem? A quem espanca, a quem bate? A nossa comparação é com Jesus. Você só pode se comparar com Jesus. Ah, mas eu posso ser grosso aqui, eu posso ser grosso com meus filhos, posso tratar mal, mas eu não bato. Ué, mas isso aí não é exemplo. Então você precisa se arrepender em ser um exemplo dentro de casa. Um exemplo. Não é só esse exemplo na igreja, não. Não é só ser exemplo. Isso aí não vale nada. O que vale é o que você faz dentro da sua casa. Como é você dentro da sua casa com a sua esposa? Como é você dentro da sua casa com seus filhos? Minha esposa demorou 3 anos para se converter. Eu me converti primeiro. Mas ela veio por causa do exemplo. Porque se fosse troço ruim, ela não iria. A primeira ovelhinha que você tem, marido, é sua esposa, seus filhos e filhas. Seu exemplo, o seu modelo. Eles têm que ver que você ora, que lê a Bíblia, que se importa com as coisas de Deus. Se seu filho não vê que você se importa em ir à igreja aos domingos ou nos eventos da igreja, seu filho vai se tornar igualzinho a você. Um distante, um descompromissado, vai se tornar igualzinho a você. Então você tem que ser exemplo, saber assim, ó, domingo tô na igreja. Dia da semana, dia de célula, aconteça o que acontecer, tô na célula para ser ministrado, ouvir a palavra, me arrepender, me lavar, me desencapetar, me libertar. É isso aí. Exemplo. Pais ausentes, filhos rebeldes, esposa que não se respeitam. Né? Se não há respeito no relacionamento, acabou tudo, né? Acabou tudo. Aí precisa de arrependimento para zerar tudo. Malaquias 4,6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus quer que a gente se volte. Você que é filho para o seu pai, você que é pai para os seus filhos e mãe, etc. John Wesley dizia o seguinte: o lar é o primeiro campo missionário. O exemplo fala mais alto que as palavras. Mais alto que as palavras. Então, qual a solução de novo, meu irmão?
O arrependimento gera reconciliação. Escute o que eu vou te falar com bastante calma. O arrependimento gera reconciliação. Restaura o amor e transforma o ambiente familiar. Se o ambiente familiar está ruim, a solução eu acabei de apresentar a você há mais de 40 minutos aí. Arrependimento. Arrependimento. Não tem outro caminho. Resultado de não se arrepender. Romanos 2,5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira. Coração duro, a pessoa que não aceita, a pessoa que não quer mudança, coração irá sobre ti é ira. Romanos 2,5. Endurecimento do coração, falta de paz. Isso é o resultado de não se arrepender. Destruição nos relacionamentos, afastamento de Deus, e a gente pode acrescentar outros, né? Fica sozinho, não tem amigos, é uma pessoa difícil, insuportável. Então, assim, esse é o resultado de não se arrepender. Agora, qual é o resultado de se arrepender? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Glória a Deus. Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação. E a gente encontra misericórdia e perdão de Deus, paz com Deus e com os homens. Não existe coisa melhor que a consciência em paz com Deus e paz consigo mesmo. Não tem coisa melhor. Quando eu passei no encontro há 23 anos atrás e eu descobri lá que Deus perdoa qualquer coisa e me arrependi diante de Deus, recebi o perdão de Deus. Que coisa maravilhosa é receber o perdão de Deus, poder começar diferente, nascer de novo e fazer tudo diferente. Então, o resultado de se arrepender, paz com Deus e com os homens, restauração e crescimento pessoal. Só coisa boa, só coisa boa. Claro que precisamos de ajuda do Espírito Santo. Diz assim João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente sabe que precisa de ajuda, né? Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, Ezequiel 36, do 26 ao 27. O arrependimento é o batismo do coração pelo fogo do espírito, dizia o pregador dos pregadores, Charles Spurgeon. O arrependimento é o batismo do coração pelo fogo do espírito. Pelo fogo do espírito. Concluindo, meu irmão, e terminando, a soberba é a grande inimiga do arrependimento. Tudo que a gente falou até agora é sobre isso. Mas quando nos rendemos e reconhecemos nossas falhas e nos voltamos para Deus, o reino do céu se abre diante de nós, porque em Mateus 4,17 diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, arrependimento é a chave. Diga aí, arrependimento é a chave. Humildade é a mão. Diga, humildade é a mão. O reino é a porta. Diga, o reino é a porta. E Jesus é o caminho. Você que chegou até o final desse vídeo, depois você bota aí nos comentários, né, que o arrependimento é a chave, a humildade é a mão, o reino é a porta e Jesus é o caminho. Vamos falar de novo? O arrependimento é a chave, a humildade é a mão, o reino é a porta e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que esse vídeo aí tenha te alcançado de alguma forma, que esse vídeo aí tenha mexido contigo de alguma forma. Para você que ainda precisa de se arrepender, que esse vídeo te provoque isso. Para aquele que já caminha uma vida de arrependimento, que te ajude a te manter nesse caminho. Que o Senhor venha te proteger e te guardar. Eu queria fazer uma oração antes de encerrar, rapidinho, pedindo a Deus que gere arrependimento. Pai, em nome de Jesus, eu me conecto junto com esse meu irmão e minha irmã. Que o seu Espírito agora venha gerar arrependimento no coração daqueles que precisam, Jesus. E daqueles que já têm, mantenha-nos assim, Jesus, nessa direção. Venha sobre cada um de nós, que o arrependimento venha, Pai,
abrir essa porta do reino dos céus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um dia de vitória, uma semana sobrenatural, um ano de arrependimento, de transformação aí. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Até a próxima. Shalom.